Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, já começou aqui a chuviscar, mas tá uma garoazinha aí suave, não sei se dá dando pra você ver meu óculos aí todo respingado, mas se aumentar um pouquinho eu saio daqui. Mas nós estamos aí compartilhando com as pessoas, pessoal, o nosso ministério que nós tivemos ali na África do Sul, tá bom? Quando nós fomos para lá realizar o trabalho, a obra do Senhor. Claro que o meu trabalho que eu fui realizar lá não estava num trabalho direcionado ao evangelístico, de ir para o púlpito pregar o evangelho como outros companheiros foi. O meu trabalho era fazer com que igrejas fossem abertas para que outros ali naquela igreja pudessem fazer o trabalho de ganhar almas. O meu trabalho era esse. O meu trabalho era em toda a África do Sul. Eu ia atrás de loja, terreno, visitava terrenos para ver as condições do terreno, o projeto arquitetônico, contratar empresas para desenvolver o projeto, para ver a funcionalidade do uso do polo. Antes da igreja comprar um terreno, nós tínhamos que fazer um estudo de viabilidade para ver se ali poderia ter uma igreja, se ali poderia realmente construir uma igreja ou se era uma área que não era permitida. Então tudo isso fazia parte do nosso trabalho. Então quando eu cheguei ali, você só vai entender esse segundo vídeo se você ver o primeiro, tá bom? Vê lá o primeiro para você entender esse segundo. Então quando eu cheguei ali na África do Sul, pessoal, eu já tinha lá um time, foi chamado lá, tinha o departamento de engenharia que tratava de construções, de grandes construções. Tinha lá um outro rapaz lá que estava à frente daquele trabalho. E o trabalho que eu ia tomar conta seria o trabalho que eu iria fazer obras de reforma, né, que é a manutenção predial, e abrir pequenos templos, construções grandes. Naquele momento não era comigo. Depois eu assumi essa responsabilidade, mas inicialmente falando não era comigo. Então eu tinha lá uma pequena equipe também de sul-africanos. Parece que tinha um moçambicano que era da serralheria, tá bom? E a maior parte era sul-africano. Teve mais 2 pastores da terra, 2 pastores sul-africanos, ou 3 pastores, se não me engano, que veio trabalhar comigo. E eu e eles era como uma torre de Babel, que a gente não se entendia. Porque não se entendia não porque era inimizade, porque eles falavam idioma e eu não entendia o idioma. Entendeu? Eu forçava para falar o inglês e eles forçavam para falar o português comigo. Parecia uma piada, Marcelo, pessoal. Parecia uma comédia. Você tinha que ver. Às vezes eu ficava até rindo com a minha esposa das cenas que passavam e das coisas que a gente passava, que eu vou falar para vocês aqui também. Das coisas que aconteciam. Então, o que aconteceu? Então, muitas das vezes, né, eu tinha um tradutor do lado. Eu me lembro que na época o responsável lá, o líder lá, falou: Joel, fica com esse tradutor aqui. E aonde você for, você leva ele. Então, onde eu ia, eu tinha que levar o tradutor para ele traduzir para mim. Então eu falei assim, bem, eu preciso aqui nesse departamento de engenheiro, um arquiteto e técnico de edificações, para me ajudar no desenvolvimento dos projetos, porque eu não posso ficar contando com o arquiteto lá do outro departamento, porque ele já está, entendeu? Cheio de trabalho, e ele não vai ter tempo de atender minha demanda, porque minha demanda era muito, pessoal. Era muito. Eu tinha uma lista de galpões para visitar, lojas para visitar, igrejas que estavam caindo os pedaços, que estavam precisando de obras de reforma. Então, eu precisava dessa equipe técnica para que eu pudesse desenvolver os projetos, fazer o levantamento técnico do que realmente precisava fazer, precisava cadastrar lá empresas que faziam obras de reforma, pequenas obras de reformas, que tinha um pessoal bom, que tinham o pessoal também documentado, a empresa documentada, porque ela ia ter que emitir o invoice, que é a nota fiscal direitinho. Então eu tive que montar aquilo praticamente do zero. Eu não estava no zero, porque já tinha uma equipe lá do outro time que foi tirado, que foi removido. Então, eu já peguei ali com uma estrutura que eu tive que remodelar aquilo para que nós pudéssemos colocar a funcionalidade
a eficácia de como funcionava aqui no Brasil. Então nós começamos, pessoal, a fazer o trabalho de buscar essas pessoas, de buscar as pessoas para poder contratar elas. Então o que eu fiz? Eu perguntei assim pro rapaz: vem cá, onde tem uma faculdade aqui? Deus me deu essa direção. Onde tem uma faculdade? O rapaz falou assim: lá em Pretória. Pretória é a cidade administrativa da África do Sul. Eu falei assim: lá tem uma faculdade. Então vamos nessa faculdade, entendeu? Que lá nessa faculdade tem cursos de engenheiros, arquitetos, de técnicos, entendeu? Então vamos lá que eu quero conversar com o reitor, com o responsável lá, para ver se ele não consegue nos arrumar os currículos de algum desses profissionais. Aí eu peguei o tradutor. Pera aí, pessoal. Desculpem, você está aí do outro lado, não tem problema de pegar nada. Então eu peguei esse tradutor e nós partimos para Pretória. Entrei no carro e lá tinha um problema que a direção do carro é do lado direito, né? Lá o volante do carro fica do lado direito. As pistas são tudo ao contrário. E eu já tinha também o problema disso. Tinha um problema da língua, que era outra, e a direção era do outro lado. Imagina a quantidade de contramão que eu pegava. Tem uma vez que eu peguei uma contramão lá feia. Eu entrei na rua, eu tô vendo aquela porção de carro vindo em cima de mim, tive que jogar para dentro de um posto assim, porque a mão ao contrário, tipo mão inglesa, né? Dá o nome de mão inglesa. Então, pessoal, cheguei na faculdade. Aí nos apresentamos lá, a secretária, a moça que ficava lá, ele traduzindo para mim, porque eu não falava nada. O meu negócio era yes e no, yes. No, yes, yes, no, yes. Era só isso, eu não sabia falar nada. Depois aprendi a falar how are you, né? Aprendi a falar essas coisas. E assim foi. Aí o que aconteceu, pessoal? O reitor veio, né? Se apresentamos. Ó, tem um rapaz aí que é do Brasil, ele veio pra cá e tá precisando de uns currículos. Fui com a secretária. O reitor veio, sentou com a gente, um senhor, aquele de brancão, né? Aquele sul-africano brancão, né? Aquele brancão, veio e sentou lá na mesa lá. Educado, muito educado, receptivo pra caramba com a gente. Aí ele perguntou o que foi que aconteceu. Aí passamos para ele a visão. Aí ele chamou a secretária: olha, serve a eles no que eles precisam. E agradeceu a gente por a gente ter procurado lá, por dar uma oportunidade aos meninos que tinham se formado lá. Aí a dona veio e trouxe uma porção de currículo, pessoal, que benção. Trouxe uma porção de currículo de rapazes, né, que tinham se formado lá, moças que tinham se formado lá, e me deu aquele currículo todo. Aí eu já vi uma luz no fim do túnel quando aconteceu isso. Ali eu já poderia, entendeu? Tendo o meu time técnico, eu poderia fazer o trabalho alavancar, entendeu? Aí eu peguei naqueles currículos e comecei a dar assim preferência a quem falava o idioma português, quem falava inglês, mas falava o idioma português. Entendeu? Porque tinha que se comunicar comigo, me apresentar o projeto, a gente sair para visitar locais. Então eu selecionei uns lá, uns rapazes lá que faziam faculdade, eram de Angola, mas estavam se formando lá ou tinham se formado lá em África do Sul. Os pais custeavam eles lá. Então trouxe esses rapazes, né? Contratamos esses rapazes, o líder lá aceitou a minha proposta para que nós pudéssemos fazer aquilo acontecer. E nós fomos lá e contratamos esses rapazes, graças a Deus. Sentamos, reunimos, fizemos nossas reuniões, chamamos a equipe toda, fizemos a nossa reunião, fizemos o nosso galpão, montamos um escritório com uma secretariazinha para receber as notificações, as ordens de serviço dos pastores lá das igrejas que eles traziam para solicitar as obras, as reformas, para mim poder fazer o levantamento de valores, para depois apresentar o líder para saber se o líder é autorizado a fazer aquele investimento naquele imóvel ou não. Por isso que quando eu disse para você
que manter uma igreja aberta não é barato, é caro, é por causa dessas coisas que eu estou falando aqui para você. Por detrás dos bastidores as pessoas não sabem. Por detrás dos bastidores ela não sabe. Mas existe um custo para manter uma igreja aberta. Entendeu? Então eu seria muito hipócrita, pessoal, muito hipócrita, de eu saber disso, eu vim aqui pregar contra dízimo e oferta. Eu não prego contra dízimo e oferta. O que eu falo é do enriquecimento injusto. Do que estão fazendo aí realmente, com os dízimos e com as ofertas que têm sido dado na igreja. As irregularidades que têm sido feitas. Agora, existe uma despesa muito alta para se manter uma igreja aberta. É muito alto, é muito caro. Eu falo para você porque eu já estive tomando conta da parte, pessoal, de manutenção de obras de igreja. E sei como é que é. Sei como é caro manter uma igreja com aquele ar-condicionado central funcionando. Manter uma igreja, pessoal, sabe, grande, com as lâmpadas. Essas lâmpadas são caras. Hoje em dia estão se usando muita lâmpada de LED, mas naquela época usava muito com reator. Tinha-se o gasto com a lâmpada fluorescente e também com o reator. Quando era a lâmpada, menos mal, embora não era bom, mas quando era o reator, ficava mais caro a obra. E muitas das vezes, por a igreja estar funcionando todo dia, sempre a luz ligada, a demanda se gastava mais rápido. Então o custo, muitas das vezes, de fazer uma manutenção elétrica, uma manutenção do ar-condicionado, que é a manutenção corretiva e preventiva, é muito caro, é muito caro. Então, pessoal, eu consegui esses técnicos. Então, fizemos nossa reunião, fizemos nossas reuniões e traçamos os nossos objetivos. Olha, pessoal, nós temos aqui uma porção de ordem de serviço, entendeu? Nós temos aqui uma porção de ordem de serviço e nós precisamos fazer o levantamento realmente das necessidades que tem nessas igrejas. Então, vamos lá, vamos ver aqui. Você aqui, técnico aqui, você vai para um lado, faz o levantamento nesse lugar, você aqui já vai para esse lugar, o outro já pegava, já botava junto de mim, olha, vamos viajar para algumas províncias para poder atender lá as províncias. E nós começávamos a fazer pelas igrejas que eram prioridade. Aquelas igrejas têm um problema sério, prioridade. Então nós procuramos fazer pela prioridade. Então, Deus, meus irmãos, Ele ia abrindo as portas. Deus ia abrindo as portas. Quantas viagens eu fiz naquele lugar, sabe, que só Deus. Quantas coisas nós conseguimos fazer, quantas obras nós conseguimos fazer, quantos templos. Eu tenho fotos em casa. Eu tenho fotos em casa de construções que nós pegamos assim, sabe, cheio de problemas. Eu tenho experiências, pessoal, de coisas que aconteceu lá, que se não fosse Deus, se Deus não estivesse na causa, meu irmão, teria problemas sérios. Mas Deus esteve na causa. Por quê? Porque eu era um profissional, eu era um estudado. Não, eu não era um profissional, eu não era um estudado, eu não tinha nem a noção do inglês. Eu não tinha nem noção de inglês, nada, não sabia fazer nada. Mas havia dentro de mim um coração de servo. Um coração de servo que estava ali para servir o meu Senhor, que estava ali para fazer a vontade do meu Senhor. Quando a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, Deus escolhe as coisas que nada são para envergonhar que são, é isso. Deus olha para o nosso coração, Deus quer encontrar corações que verdadeiramente queiram servir a Ele. Não importa se esse coração é um coração de um analfabeto, de alguém que tem pouco estudo. O que Ele quer encontrar é um coração, sabe, disponível, um coração que vai lhe agradar. Veja o chamamento de Davi, pega o chamamento de muitos homens que você vê na Bíblia, homens que ninguém dava nada por ele. Eu gosto desse exemplo de Davi, eu gosto de Gideão, que era o menor da casa dele, o menor da tribo dele. Mas aonde que Gideão estava? Gideão estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas, os capacitados, aqueles que estavam capazes, que eram capazes, aqueles que tinham mais condições do que ele, que eram mais bem colocados na tribo, estava dentro das cavernas. Estava dentro das cavernas, mas onde é que ele estava? Ele estava lá malhando trigo no lagar.
Ele estava lá quando o anjo apareceu para o Gideão. O anjo disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão disse: se o Senhor fosse comigo, nós não estaríamos nessa situação. O que é feito das maravilhas que nossos pais nos falaram. Meu irmão, é isso, é esse tipo de pessoas que Deus está procurando, é esse tipo de homens que Deus quer nos púlpitos, é esse tipo de homem que Deus quer lá no altar da igreja, comprometido de levar esse novo evangelho, essa nova aliança, esse evangelho do reino dos céus, esse evangelho que vai fazer com que Jesus venha salvar pessoas, que vai fazer com que Jesus possa erguer do pó o desvalido e do montouro necessitado, que vai fazer com que Jesus possa, meus irmãos, fazer alcançar aqueles que estão nesse mundo perdido, nesse mundo marginalizado, que estão pensando nesse mundo, pensando em cometer a morte, cometer o suicídio, pensando em morrer, doentes, desenganados, achando que perdeu as esperanças, acabou a vida. Não é assim. Jesus salva, Jesus quer alcançar essas pessoas, mas ele precisa de instrumento aqui na terra. Ele precisa de homem desprovido da ganância, de homem desprovido, sabe, das suas ostentações, das suas vaidades. Então, quando nós viemos aqui e nós falamos aí desses fariseus hipócritas, não é porque eu quero que esses fariseus hipócritas vá para o inferno, ao contrário, eu quero que eles peguem isso de bom que eles têm, de qualidade que eles têm, que foi a disposição deles abrir essa placa de igreja, de eles pegar, abrir esse ministério, essa coragem que eles tiveram, e eles possam pegar e colocar Deus como cabeça disso, porque essa obra de Deus não é deles. Não é deles, é de Deus. É de Deus essa obra, e Deus quer ser glorificado dela. Tudo o que aconteceu ali na África do Sul, pessoal, que eu vou contar mais para vocês. Eu vou contar, que está chovendo aqui, tá bom? Eu vou contar mais para vocês. Foi tudo para glorificar a Deus. Cada porta daquela igreja que abriam, as pessoas falam: pastor Joel, thank you, pastor Joel, thank you, Vero Mátio, as pessoas vinham agradecer a gente. Tudo era para a glória de Deus, tudo era para louvor e glória, mas só Deus sabe das minhas lutas, só Deus sabe o quanto foi difícil, só Deus sabe o quanto que nós batalhamos, o quanto que nós lutamos para que as coisas ali pudessem acontecer. Só Deus sabe, meu irmão. Eu fiquei doente, eu peguei H. pylori. Eu peguei uma bactéria lá, úlcera, gastrite, H. pylori. Pesquisa aí na internet o que H. pylori faz. Eu peguei H. pylori, fiquei doente, tive enfermidade, entendeu? Eu operei o joelho, mas eu nunca larguei. Eu nunca deixei, eu nunca fui covarde, nunca fui medroso, nunca deixei de olhar para o céu e acreditar no meu bom Deus, acreditar no meu Senhor que vive e que reina. Porque eu sabia, pessoal, que Ele tinha a condição de fazer as coisas acontecer, porque Ele é Deus. Meus irmãos, olha, eu volto com vocês no próximo vídeo, tá bom? Eu volto com vocês no próximo vídeo. Está aqui chovendo, eu estou aqui já embaixo aqui, ó, tá chovendo aqui. Eu volto com vocês no próximo vídeo, tá bom? Meu olho aqui que agarrou um negócio aqui, eu não sei o que aconteceu, mas eu volto com vocês no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos e até lá.